Olá galera, estamos de volta com o nosso curso de Introdução a C Sharp e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre listas. A gente já viu num vídeo sobre strings, pelo menos rapidamente, uma forma de criar vetores similar como se faz em C, ANSI C. E aqui em C Sharp a gente tem um tipo mais complexo do que uma, uma lista de strings, por exemplo, um array de strings. Você pode declarar dessa forma. E inicializar assim, por exemplo. Então aqui a gente ia ter um, um array de strings com duas posições. Uma característica desse tipo de estrutura é que a gente não pode aumentar o tamanho dela. Então, ela não é tão flexível. O tipo de lista que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo é o tipo list. Perceba que no tipo a gente vê esses sinais aqui de menor e maior que. Isso significa que esse tipo ele aceita uma definição genérica, né? A gente chama de lista genérica. Isso quer dizer que pode ser uma lista de qualquer tipo, pode ser uma lista de inteiros, pode ser uma lista de strings, ou pode ser uma lista de qualquer classe que você criar aqui no C Sharp. Então, a gente define a lista de determinado tipo. Eu vou começar com a lista de inteiros. Então, eu defino aqui uma lista de int, vou chamar de números simplesmente. E quando a gente quer inicializar essa lista, a gente usa o operador new. O C Sharp, o Visual Studio já indica aqui como deve ser o construtor, né, que é o que a gente chama logo após o new para instanciar a classe list com o tipo int. E, como sempre, parênteses para instanciação de classes. Então eu tenho agora uma lista de números, porém vazia, né? Uma lista de inteiros está vazia. Não consegue verificar nada porque não colocou nada dentro. Para adicionar alguns números aí na nossa lista, eu posso simplesmente chamar o método add, o add, e passar meu número para esse add. Então eu adicionei o número 0, posso adicionar outro número agora, adicionar 3 números aqui. Pronto. Dessa forma eu criei uma lista. Essa lista vai comportar inteiros, valores inteiros, como eu especifiquei aqui no tipo genérico. E eu adicionei 3 números. Uma forma fácil de fazer isso é através do método add. Eu posso contar quantos itens a gente tem nessa lista através da propriedade count que tem aqui na classe lista. Então, vou colocar só um texto aqui, quantidade, números count. Vou compilar e a gente vê aqui quantidade 3, que foi o número de itens que eu adicionei. Se eu adicionar mais um, compilar novamente, quantidade 4 agora, perfeito. Uma forma de acessar os itens da lista é simplesmente acessando o índice daquele elemento. Por exemplo, se eu acessar o índice 2, eu vou obter o valor 4. Como no array, começa na posição 0. Então, o primeiro item da lista é o 0,
o segundo é 1, o terceiro é o 2 e assim por diante. Então, números na posição 2, vou obter o valor 4. Deixa eu deixar documentado aqui. Pronto, mais claro. A gente usa listas geralmente para agrupar valores de um mesmo tipo, né, com um propósito específico. Então, não é comum se utilizar aleatoriamente. Eu vou fazer uma lista inteira que eu vou acessar só pela mesma variável, a não ser que isso tenha um contexto, não faz sentido o uso. Coloquei números pares aí na minha lista, poderia querer fazer alguma coisa com esses números especificamente, né? Uma coisa interessante do uso de listas é que a gente pode varrer essa lista, ou seja, a gente pode realizar uma operação em cada item dela de forma rápida, independente do tamanho da lista, né? A gente está trabalhando aqui com uma lista com 4 itens, mas podia ter 2.000 itens na lista, você não ia acessar posição por posição e realizar essa operação diretamente em cada item. Então você precisa de uma estrutura de repetição para fazer isso. E essa estrutura comum de usar é o for. Então o loop for, a gente pode varrer a lista através de uma variável que é definida no loop, né? Você deve estar acostumado, provavelmente deve estar acostumado com isso. Se não, essa estrutura ela define uma variável, né, comumente chamada de i. Ela começa da posição 0 pela comodidade, né, da posição 0 da lista ser o primeiro e vai até a condição ser verdadeira, né? Vai ficar sendo executado enquanto a condição for verdadeira e esta variável ela vai ser incrementada 1 a 1, né? mais incrementar 1 na variável i até que essa condição deixe de ser verdadeira. Então, no caso da minha lista aqui, a lista de números que a gente tem, eu vou começar a contagem do zero e vou até a última posição da lista, que é sua quantidade menos 1. Então, se eu tenho 4 itens na lista, eu tenho os índices 0, 1, 2 e 3. Então, enquanto o i for menor do que 3, ele vai realizar aquilo que eu quiser aqui dentro da minha estrutura de repetição. Deixa eu fazer um exemplo aqui apenas imprimindo o valor de cada posição da lista. O valor na posição. Eu vou concatenar aqui com i e depois eu vou concatenar com 2 pontos só para separar. Depois eu vou dizer assim, números na posição i. Então, números na posição i, quando i for igual a 0, vai ser 0. Quando i for igual a 1, aqui vai ser 1. Quando i for igual a 2 e assim por diante até acabar o for. Essa variável aqui muda na repetição. Vou executar. Pronto. Então, o valor na posição 2 era aquele exemplo inicial que eu tinha feito. Esse aqui. O for começa a partir deste aqui. Então, o valor na posição 0 é 0, o valor na posição 1 é 2, o valor na posição 2 é 4, o valor na posição 3 é 6. E o programa para por aí, porque minha lista acabou. Bom, essa é a forma mais, digamos assim, clara, mais rápida, provavelmente mais intuitiva para quem está acostumado a programar de se varrer uma lista. A gente pode realizar operações aqui dentro
e dependendo de como a gente realiza essas operações, os valores da lista vão mudar. Por exemplo, eu posso pegar números na posição i e eu posso dizer que agora o valor dele vai ser o próprio valor vezes 2. Então, eu vou dobrar o valor de todo mundo da lista. Isso aqui vai modificar realmente o valor da lista. Então, antes a lista vai ter um valor e depois vai ter outro valor. Então, vou botar o console novamente aqui, só para a gente ver que a posição, mesmo sendo igual, esses dois vai ter sido alterada pela operação que a gente realizou. Então, aqui vai ser o novo valor em está na posição, novo valor na posição i. Compilar. Bem, eu tenho um valor na posição i e abaixo tem um novo valor na posição i. Então, quando é 0, mantém 0, multiplique por 2. Quando é 2, multiplique por 2, o novo valor é 4. Quando for 4, multiplique por 2, o valor vai a 8 e 6 virou 12. Então, assim como esperado, a gente modificou o valor na lista aqui nesse exemplo. A gente pode fazer a inicialização de uma lista a partir de um vetor. Vou pegar um exemplo de outra aula de string, só para simplificar. Eu vou colocar aqui a mesma string que eu tinha e vou criar uma lista a partir de um split. O split a gente viu que separa toda a string em um vetor de strings. Mas se eu quiser criar uma lista a partir disso, eu posso. Então, o list aqui, o tipo dela vai ser string, vai ser lista palavras, o nome da minha variável. Então, vou dizer que é uma nova list string. Eu gosto de usar string desse jeito. E eu vou passar aqui o meu vetor, certo? Então, isso aqui é possível, esse tipo de construção. Aqui a gente não passou nada, mas aqui eu tenho uma palavra. Meu array de palavras que eu obtive a partir do split e eu criei uma lista. Ok? Então eu tenho aqui, vou fazer mais um for. Fazer um for aqui. Vou usar o mesmo i que já foi declarado. Vou usar i já foi declarado, que é o lista palavras.count, certo? E vou imprimir no console cada palavra que está na lista. Pronto, então a gente tem aqui exatamente as palavras da frase que estava formada lá na lista. Eu posso operar sobre essas palavras da mesma forma que eu fiz com a outra, botando, por exemplo, aqui o toUpper. Então, na próxima linha, todas as palavras vão estar com letras maiúsculas. Mostra ela normal, da forma que está na frase lá no texto. Depois ela maiúscula. Ela normal, ela maiúscula, ela normal, ela maiúscula, assim por diante. Posso operar então em cada string separadamente, individualmente. Eu também posso, se eu quiser, remover, além de já mostrei o método de adicionar, eu tenho um método de remover aqui. Eu poderia, por exemplo, retirar da lista de palavras então eu posso remover uma palavra, por exemplo, maiores. Remover essa palavra
maiores, ela não vai mais aparecer na nossa lista. Cadê o texto original? Aqui, uma das maiores. Então, uma das vantagens, não tem mais maiores que eu removi. Perceba que ele remove a primeira ocorrência. Então, se existir outra palavra repetida, maiores vantagens ou, sei lá, maiores qualquer coisa aí do tipo repetido novamente no texto, ele não vai remover a próxima, só a primeira, a partir do índice inicial zero da string. Então, é isso, a gente fica aqui com breve, essa breve introdução às listas genéricas. Espero que vocês pratiquem para poder se acostumar com com esses métodos novos, com essa sintaxe nova do C Sharp. E o uso de listas é importante quando você vai fazer persistência, por exemplo. Você quer persistir o usuário, quer persistir elementos ou produtos e você precisa armazenar isso na memória de uma forma lógica e no mesmo contexto. Então, o uso de listas é importante para isso. Pratiquem, façam seus testes, façam seus experimentos. Né? Só assistir o vídeo não vai ser tão rico se você não fizer suas próprias experimentações. É isso, pessoal. Até a próxima.